Ó, várias vezes. O professor Sérgio é prata da casa, como se diz, né? É formado pela UNB, licenciado, bacharel, mestrado, doutorado em... Prata não, diamante. Oh, diamante. professor Sérgio, tem especialidade aí nas áreas de gravitação, em especial teleparalelismo, que é uma quantização do campo. Ele vai falar um pouco disso, mas vai falar hoje sobre ondas gravitacionais, né? Deixa Professor eu Sérgio, seja só muito bem-vindo, sair aqui. fique à vontade, estamos aqui. Então, é um prazer estar mais uma vez aqui nesse seminário. Eu vou apresentar hoje sobre ondas gravitacionais. Bom, então, esse seminário eu planejei para durar em torno de 40 minutos, mais ou menos, né? Mas pode dar passar um pouco, porque a gente pode responder algumas perguntas ou não. Mas o que eu gostaria de fazer é o seguinte: como eu não vou ficar atento às perguntas que surgem no chat, eu vou deixar para responder no final, né? O que tiver. Bom, então vamos dar início ao nosso seminário. O que eu gostaria de fazer, então, inicialmente é um histórico sobre as ondas gravitacionais, o que existe, né, o que existiu, desde a proporção inicial até a sua detecção. Depois nós vamos pensar, na verdade, nós vamos mostrar como a previsão teórica surge dentro das equações de Einstein e como essa previsão gera uma equação de onda, que é conhecida como uma onda gravitacional. Como é uma previsão, e mesmo com a detecção é uma ideia controversa, eu gostaria de mostrar alguns argumentos contrários à existência ainda de ondas gravitacionais, né? E também vou mostrar que não é só porque detectou em 2016 que acabou a conversa, porque a história da detecção das ondas gravitacionais é mais antiga. E já existiram várias pessoas que argumentaram, que na verdade que disseram que detectaram essa onda, mas depois foram ver, perceberam que não era bem assim, coisa e tal. Então é importante mostrar que ainda estamos no processo, não tem nada acabado ainda sobre ondas gravitacionais. E o que nós podemos interpretar do que foi medido em 2016, né, com o interferômetro LIGO, né? E, finalmente, eu gostaria de apresentar alguma conclusão sobre esse estado da arte, né, de ondas gravitacionais. Bom, então vamos lá pensar no histórico, né? Vamos iniciar o histórico. É interessante notar que ondas gravitacionais é uma proposição bem mais antiga do que a realidade geral. A ideia de ondas gravitacionais surgiu na década de 1890. Então, ela ainda foi proposta no século XIX. E ela foi proposta dada a similaridade entre o eletromagnetismo, a força de Coulomb e a força de Newton. Então, como nós sabíamos que a luz, já entendimos no século XIX, que a luz era uma onda, né? Então, se ela tinha por trás uma equação do tipo 1 sobre r quadrado com carga, uma equação do tipo m sobre r ao quadrado, a lei de Newton, deveria dar alguma coisa parecida com uma onda luminosa. Então, seria uma onda relacionada com a gravitação. É claro que esse nome não foi cunhado no século XIX ainda, porque ele só existiu após o advento da realidade geral. Mas quem propôs isso inicialmente foi Heaviside, na década de 1890, e ele propôs puramente por questões de comparação. Então, a proposta foi informal, não foi algo formalizado, propriamente dito. Mas a ideia surgiu já ali. E foi em 1905, no começo do século XIX, que a proposição formal existiu, que foi de Poincaré. E a proposição formal é interessante porque, na época, já se conhecia, já se tinha medido alguns resultados de física de partículas, né? Inclusive, já tínhamos medições de raio-x. Então, a ideia que levou Poincaré a propor formalmente a ideia de onda gravitacional foi que, bom,
se uma carga acelerada irradia, então uma massa acelerada deve irradiar. A irradiação dessa massa acelerada deve ter a mesma natureza de uma onda luminosa. E ele propôs, então, que existiriam ondas associadas à gravitação. Bom, Einstein só propôs a relatividade geral em 1915. Então foi mais de 20 anos, ou 30 anos se passaram, desde a proposição inicial no século XIX, da ideia original no século XIX, até a formalização da equação de onda, propriamente dito, associado com uma teoria gravitacional, que veio das equações de Einstein linearizadas. Então, sim, nós vamos entrar em detalhes disso mais na frente, mas essas equações linearizadas deram origem a formalmente uma equação de onda. Então, essa equação de onda foi conhecida como uma onda gravitacional. Porém, tinha vários problemas, né? Apesar de a equação de Einstein ter uma medição experimental, uma confirmação experimental, claro que houve um intenso debate nessa proposição inicial. Por quê? Principalmente pelo problema que carrega, que está associado com a relatividade geral desde os seus primórdios, que é a definição do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, se nós obtivermos uma onda determinado sistema de coordenadas, uma dita onda, uma equação de onda determinado sistema de coordenadas, isto deve valer para qualquer outro sistema de coordenadas. E não foi isso que Einstein obteve originalmente. Então, esse problema inicial levou muitos físicos a duvidarem que isso era de fato uma solução de onda gravitacional. Eles achavam que era somente válido para um determinado sistema de coordenadas. E foi Weyl o responsável por mostrar que existiam alguns graus de liberdade nessa solução de onda. E, claro, alguns outros deram a sua contribuição, mas a mais importante foi de Pirani, que demonstrou que Pirani e Eddington, os dois demonstraram que a propagação dessa onda era ser independente do sistema de coordenadas para uma determinada formulação. Então, isso mostrou que a ideia de onda gravitacional podia ser independente do sistema de coordenadas, podia ser uma propriedade do espaço-tempo, né, definido pelas soluções das equações de Einstein. Mas foi com Bond que trabalhou na métrica radiativa, aquela métrica que perde massa, né, uma massa que vai diminuindo com um período de tempo, e ela diminui por emissão de onda gravitacional. Foi nesses trabalhos de Bond que nasceu o grande debate sobre ondas gravitacionais, que é o transporte de energia, né? Então, essa discussão pairou a física até a sua detecção. E eu me lembro bem que a anedota mais famosa sobre essa detecção, essa existência de ondas gravitacionais, existiu com Feynman, né? Quando ele estava indo para um congresso, ele pensou sobre ondas gravitacionais e disse, não, mas é claro que existem ondas gravitacionais, porque basta pensar num experimento em que a passagem da onda gera trabalho. Então, se gera trabalho, ela tem que ser real. E ele propôs um experimento, claro que não foi feito, né? Mas ele propôs um experimento que a passagem da onda geraria um trabalho sobre um determinado sistema de partículas, e esse trabalho feito tinha que ser resultado de uma coisa real, que ela não podia ser uma característica do sistema de coordenadas. Mas isso foi um dentre vários argumentos que surgiram pró e contra a existência de ondas gravitacionais. Bom, e finalmente, até que esse debate culminou nas detecções. Não foi uma detecção que existiu de ondas gravitacionais. Então a gente vai falar alguma coisa a respeito, mas pelo menos 3 detecções existiram, 2 diretas e uma indireta. A primeira detecção conhecida se deu já lá na década de 70. Então essa detecção, claro, não foi reproduzida, então as pessoas não deram muita bola para isso.
Depois teve uma detecção indireta, uma detecção direta feita em 2016. Né? Então, esse é o histórico, desde a proposição até a detecção. Agora eu gostaria de falar sobre cada um desses pontos especificamente. Então, vamos começar mostrando de onde vem a equação de onda, né, e como ela se caracteriza como onda gravitacional. Bom, então, a previsão teórica da onda gravitacional surge a partir da equação de Einstein propriamente dita. E essa equação de Einstein usa a lagrangiana como invariante de transformação de coordenadas. É justamente essa característica que reflete na equação de movimento e faz com que ela seja independente do sistema de coordenadas. Mas é claro, não é direto. Então nós temos que filtrar, procurar a existência de um calibre de fato nessas ondas, porque é claro que inicialmente, na realidade geral, nada foi feito como a gente tem hoje. Ela foi feita com um sistema de coordenadas específico. Por exemplo, Einstein sempre usava um sistema de coordenadas específico cartesiano para introduzir as ideias que ele tinha. E ele ficou muito surpreso, por exemplo, com a solução de Schwarzschild, né? Inclusive, é interessante lembrar aqui que Schwarzschild obteve a solução da equação de Einstein durante a Primeira Guerra Mundial, na trincheira. Depois que eu soube disso, eu nunca mais reclamei de barulho na minha vida para poder obter uma conta. Porque se o caboclo fez da guerra com bomba explodindo, eu tenho obrigação, né? Bom, então o Einstein ficou muito intrigado com essa solução de um sistema de coordenadas esférico, né? E ele propôs, ou teve a tentativa de fazer soluções como de ondas gravitacionais com outras simetrias. Então, por exemplo, ele tentou a simetria cilíndrica, ele acabou achando uma solução das equações de Einstein com simetria cilíndrica que é muito parecido com a solução obtida por Schwarzschild, mas ela só é uma onda sob determinadas condições, né? Ela não é de fato, independente do sistema de coordenadas, ela não é necessariamente uma onda. E Einstein buscou isso desde o começo. Bom, então as equações de Einstein, elas determinam a dinâmica do espaço com a matéria, e que, claro, quer dizer espaço-tempo como um contínuo quadridimensional, né? É o espaço entendido como quadridimensional. E essa dinâmica, então, representa a própria natureza das equações de Einstein. Então, uma onda gravitacional que surge de uma dinâmica como essa, necessariamente tem que estar relacionada com a fonte original que produziu essa onda gravitacional. E isso é uma coisa importantíssima, porque todas as soluções teóricas que nós vamos tentando são soluções de vácuo. Ou seja, é claro que depois que elas se propagam da fonte, elas não guardam mais relação, mas a modo como elas foram produzidas determina o comprimento de onda inicial, a energia, se ela dissipa ou se não dissipa. Então, tudo isso influi na forma da onda, né? O que eu quero dizer é que não existe apenas uma única solução de onda gravitacional. Existem vários tipos de ondas gravitacionais. Então, vamos entrar no mérito especificamente. Bom, a equação de Einstein, como vocês já devem conhecer, né, é essa... Desgrama. E agora? Pronto. A equação de Einstein é essa equação aqui, né? Nós já percebemos G-mini igual a K T-mini, onde o T-mini é o tensor de energia-momento, significa dizer o campo de matéria que está na geometria, né? E a geometria propriamente dita, que é o G-mini. Isso aqui é conhecido como tensor de Einstein. E aqui está definido o que significa esse tensor de Einstein. Bom, esse R-mini é uma quantidade de curvatura, mas não é a curvatura de Riemann propriamente dita, o tensor de Riemann. Ele é uma contração do tensor de Riemann. Então, o tensor de Riemann tem 4 componentes, né? E a contração, quando μ
é igual a lambda, a gente tem a explícita formação do tensor de Hit, que é esse tensor Ri alfa. Bom, só com duas componentes, né? Bom, e esse tensor, ele é função do que nós conhecemos como conexão. Então, o R é função do que nós conhecemos como conexão. A conexão é função da própria métrica do espaço. Ou seja, resolver as equações de Einstein significa achar uma métrica. Então, o que nós vamos fazer quando lidamos com relatividade geral, com ondas gravitacionais? É achar várias métricas que representam soluções que obedecem à equação de onda. É importante frisar aqui que essa quantidade aqui, gama, ela não existe, a conexão, ela não existe somente no espaço curvo, onde as equações de Einstein são definidas. As equações de Einstein são uma relação entre espaço curvo com matéria. E é interessante que a epifania original de Einstein, ela veio quando ele percebeu o seguinte, que a generalização de observadores acelerados determinavam campos gravitacionais, ou seja, ele podia anular a existência do campo gravitacional por uma transformação de referencial. Essa é a epifania do salto da ponte, né, do salto da torre. Ele disse que quando ele imaginou saltando da torre e a pessoa não sentiria o próprio peso, foi a grande inspiração para estabelecer a teoria da relatividade geral. Ou seja, essa equação aqui, essa equação que relaciona matéria com espaço. Só que essa quantidade aqui, chamada conexão, ela não existe somente no espaço curvo. Ela existe também no espaço plano. A própria formulação de vetores no espaço euclidiano garante a existência dessa quantidade. Como? Ora, quando a gente sai de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, quando a gente escreve, por exemplo, um gradiente em coordenadas esféricas, nós estamos calculando essas componentes aqui. Ó. Então, a conexão existe quando existe uma mudança de coordenadas em determinado espaço. Ela é natural, a natureza dela explicita uma mudança de coordenadas. O que Einstein percebeu foi que algumas mudanças de coordenadas significariam mudanças de referencial. E por isso ele conseguiu generalizar. E é claro que nada foi direto dessa forma, né? Einstein passou de 1905, quando propôs a teoria da relatividade restrita, a 1915, tentando entender como faria isso. E mesmo assim, essa equação que surge, ele obteve por aproximações, ela não foi direta. E a coisa mais interessante dessa história é que ele deu uma palestra na Universidade de Göttingen e propôs para se alguém sabia resolver esse problema, ou seja, dada a simetria que existia, como achar as equações de movimento. E Hilbert levantou a mão e falou, eu sei resolver esse problema. E até hoje a lagrangiana que existe da dinâmica chama a lagrangiana de Hilbert-Einstein. Não é de Einstein-Hilbert. Então o matemático Hilbert já mostrou a forma correta da lagrangiana. Só que Einstein tinha obtido a equação primeiro, só que ela estava errada. Só depois ele corrigiu para a equação correta. Mas ficou com o nome da equação de Einstein de qualquer jeito. Bom, então essa é o arcabouço teórico que nós temos na história das ondas gravitacionais. Ou seja, todo o arcabouço é o mesmo da relatividade geral. Então nós estamos buscando uma particularidade de um conjunto de soluções das equações de Einstein. É isso. Bom, então a primeira tentativa de buscar essas soluções foi o seguinte: se a gente linearizar esse espaço-tempo. Então, como a métrica é a solução das equações de Einstein, se nós tomarmos a métrica do espaço-tempo plano mais uma perturbação, imaginamos que as ondas gravitacionais vão estar, a informação das ondas vão estar nesse tensor aqui. Bom, e é claro que nós não temos diretamente a equação de onda aqui estabelecida somente a partir disso. Nós temos, de fato, uma equação que parece com a equação de onda,
mas nós temos que impor o que nós chamamos de calibre. Então, para termos uma independência equaciente de coordenadas, nós impomos um calibre transverso chamado, que é, em última instância, muito parecido com a própria definição do tensor de Einstein, né? É esse tensor aqui, menos meio do traço de H vezes o G mini. No caso, o eta, né? Vamos apagar aqui o eta mini. Então, o que nós temos conhecido como calibre transverso é uma nova definição da quantidade e a divergência desse calibre igual a zero, que lembra muito o calibre de Lorentz, mas isso mostra que a equação no vácuo fica algo assim, né? O D'Alembertiano de H mini igual a zero. Então, esta equação aqui, de fato, é a equação de onda, porque nós lembramos, né, que o D'Alembertiano é igual a 1 sobre c quadrado, derivada segunda em relação ao tempo, menos o Laplaciano, né, da quantidade. Em 3 dimensões é isso. E é claro que se nós estamos buscando uma onda gravitacional em alguma direção, isso daqui vira apenas uma derivada segunda em relação a uma determinada coordenada, né? Bom, então a gente vê que isso daqui explicitamente é um operador de equação de onda, e a velocidade de propagação aqui é necessariamente c. É necessariamente a velocidade da luz. Então, uma equação desse tipo aqui, D'Alembertiano de H mini igual a zero, significa um campo que se propaga à velocidade da luz. Se nós lembrarmos do eletromagnetismo, nós temos exatamente a mesma coisa. A equação do eletromagnetismo que determina uma onda luminosa é dado por D'Alembertiano de A μ igual a zero. E o calibre que nós usamos é a divergência de A μ igual a zero, né? Essa divergência é o que nós entendemos como calibre de Lorentz. Então, nós podemos estabelecer qualquer calibre, mas a equação permanece independente do centro coronal. Ou seja, a velocidade de propagação da onda vai ser sempre c. Então, percebam que isso não foi obtido originalmente, porque toda aquela discussão de Weyl, de Pirani, de Einstein, de Weber, até de Feynman, toda essa discussão era como achar essa equação simples como D'Alembertiano de H μ igual a zero. Hoje parece bem simples, mas o processo histórico de construção dessa solução demorou mais de 50 anos, né? É claro que era uma teoria nova, todo mundo estava buscando entender como que se comporta esse campo, então temos uma evolução histórica de como a onda gravitacional foi estabelecida. Mas ela não é a única. Como eu falei, existem ondas lineares com proposição. Claro, aqui é uma onda linear, significa que isso aqui é de campo fraco, né? Que o H μ é de campo fraco. Mas então, existe a proporção de ondas lineares, mas existem também as soluções exatas. Ou seja, uma solução que é uma equação de onda sem fazer nenhuma imposição de tipo calibre, por exemplo. Então, ela, por definição, é o que nós esperaríamos que se propague a velocidade da luz, porque ela já guarda em si a simetria das equações de Einstein. Então, nós não temos uma solução de onda gravitacional, nós temos várias. Então, nós temos desde soluções aproximadas, chamadas lineares, até soluções exatas. Buscar. Hoje em dia, o que nós temos são soluções numéricas, né, de previsão do que seriam as ondas gravitacionais numericamente estabelecidas. E foi isso que foi a base para a comparação do sinal da detecção de 2016. Isso é interessante. Vou mostrar como que ficou o sinal, né, medido experimentalmente. Bom, quais são os argumentos contrários à existência? Como eu falei, a primeira coisa que
de argumento que surgiu contra a ideia de ondas gravitacionais é que a previsão da equação escrita por Einstein não se propagava a velocidade c em qualquer sistema de referência. Então, isso foi um intenso debate simplesmente para estabelecer como obter essa independência. Ou seja, uma onda que se propaga à velocidade c independente do sistema de referência, de coordenadas. Então, isso sempre foi usado como base para descartar determinada solução, né? Então, essa solução aí só é uma característica de um sistema particular de coordenadas. Então, por exemplo, você escolhe um sistema de coordenadas cartesiano, obtém uma equação de onda, mas essa equação de onda não se mantém para um sistema, por exemplo, de coordenadas cilíndricas. Então não se pode dizer que, de fato, isso é uma onda gravitacional, a menos que fosse mensurável. Então, do ponto de vista teórico, esse requerimento foi usado para descartar determinadas soluções. Inclusive, a proporção inicial é que existiam 3 graus de liberdade, de vibração, no caso, da onda gravitacional, proposta por Einstein. Se a gente usar que esse argumento, né, essa independência do sistema de coordenadas fosse um filtro, um corte, que poderíamos usar na onda gravitacional, a gente descartaria um dos graus de liberdade. Então, a gente não esperaria 3 graus de liberdade uma onda gravitacional, a gente esperaria 2 graus de vibração, associados com, por quê? Associados com as vibrações, né? Uma vibração do tipo X e uma vibração do tipo cruz, que deforma o espaço-tempo justamente nessas direções. E por que nós não esperaríamos 3? Porque o H-mini, que é o campo, no caso, da onda linear, ele tem traço nulo. Nós não esperaríamos que uma equação de traço nulo tenha as mesmas graus de liberdade de um tensor 3x3, por exemplo, no caso espacial. Então, necessariamente, nós temos que eliminar uma parte dele. Então, as pessoas inicialmente pensaram, isso não pode ter esses graus de liberdade, então essa solução é errada. Então, várias soluções foram descartadas com base em argumentos matemáticos e com base em simetrias que eram esperadas para as ondas. Só que o ponto mais importante, na minha opinião, que levou a descartar em algum momento a onda gravitacional foi o debate sobre a existência, sobre a propagação da energia gravitacional. Bom, o problema de energia gravitacional em realidade geral é tão antigo quanto a própria definição da realidade geral. Desde o começo, a gente está buscando resolver o problema da energia. Qual é o problema? Uma definição de um tensor de energia-momento que leve a uma definição de energia invariante por transformações de coordenadas e dependente do sistema de referência. Isto vale, por exemplo, em realidade restrita. Em realidade restrita, nós temos que uma partícula que mede a energia de uma estrela, por exemplo, ela mede mc². Mas se ela estiver se deslocando a velocidade v, ela vai medir gama mc². Ou seja, a mudança do referencial faz com que a energia mude, ela não seja uma única energia para todos os sistemas de referência. Porém, os dois mediriam, se usassem o mesmo sistema de coordenadas, eles mediriam a mesma coisa. Então isso significa dizer o seguinte, que claro, né, a mesma coisa do que o sistema de referência em que ele estava usando antes. Não significa que os resultados serão os mesmos em cada referencial. Então significa que existe uma independência do sistema de coordenadas na definição de um vetor energia-momento na realidade restrita. E ele é um tensor por transformações de Lorentz, ele é um vetor, na verdade, por transformações de Lorentz. Essas quantidades foram esquecidas, essas características foram abandonadas quando falávamos de realidade geral. Então, em realidade geral, nunca se estabeleceu uma definição de um tensor de energia-momento que seja um tensor real por transformações de coordenadas, definiu um vetor de energia-momento que seja invariante por transformações de coordenadas. Esse problema levou à seguinte conclusão. Bom, se não tem um tensor de energia-momento para o campo gravitacional, então, como pode haver ondas gravitacionais? Porque as ondas são a propagação da energia gravitacional.
como pode ser? Existe alguma coisa errada, né, nesse processo. E é claro que a coisa errada seria o seguinte, ou a conclusão de que não é possível estabelecer a energia, ou a conclusão errada, o ponto errado seria o que as ondas não carregam energia, né? Uma das duas coisas. Então, como a gente pesquisou, estabeleceu e pensou, né? A gente estabeleceu o seguinte. Bom, então a gente vai buscar outras formas de definir energia dentro da realidade geral. Só que até hoje, nenhuma definição dentro desse contexto satisfaz essas duas condições que a relatividade restrita satisfaz. Como eu falei, a independência do sistema de coordenadas e o vetor de momento ser um vetor por transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz garante que ela vai medir, como eu falei, num referencial parado mc² e num referencial em movimento gama mc². Bom, isso, na minha opinião, é o grande tema controverso dentro das ondas gravitacionais. E isso leva, de certa forma, ao questionamento sobre o uso da realidade geral dentro do formalismo das ondas gravitacionais. Porque, é claro, como as equações de campo são as mesmas de teorias alternativas, como, por exemplo, o teleparalelismo, então é claro que a previsão de ondas gravitacionais não é somente uma previsão da realidade geral, ela é previsão de algumas outras teorias também. Então, teorias que satisfazem esses requisitos para a definição de uma energia gravitacional são muito mais adequadas para se estudar a física de ondas gravitacionais, por exemplo. Então, esse argumento leva também à ideia seguinte, e isso que gerou o argumento contrário, né? Talvez ondas gravitacionais não existam, seja somente uma solução das equações e não tem implicação real, né? Não tem existência real fisicamente determinada. Então, esse embate ficou até a detecção, porque não há como argumentar que uma coisa que não transfere energia possa ser medida, né? Não tem como. Ela tem que interagir, ou seja, ela tem que perder ou ganhar energia com outros sistemas. Então, necessariamente, se a onda existe, ela tem que transportar energia, ela tem que ter uma energia associada a isso. Bom, e o segundo ponto, e o terceiro ponto interessante de controvérsia é a ideia do graviton. A ideia do graviton surge também como uma linearização das equações de Einstein. E com a linearização, nós obtemos uma equação tipo spin 2. Só que essa equação tipo spin 2, nós associamos então com a partícula do campo. Só que ela só existe em campo gravitacional perturbado, ou seja, não existe uma única equação de graviton obtida por solução exata das equações de Einstein. Então isso leva a um problema, que é o seguinte. Bom, se a onda gravitacional interagir com a partícula, ela vai interagir mediante a partícula da onda, ou seja, um graviton. Mas e se ela tiver num espaço, por exemplo, uma onda de um espaço não linear? A equação vai ser a mesma? Ela vai ser aproximadamente a mesma? Existe uma correlação entre graviton e onda gravitacional? Isso é uma pergunta ainda não respondida. Então, isso leva a um argumento contrário, que é o seguinte. Bom, talvez os gravitons sejam uma manifestação apenas do espaço plano, apenas do regime de campo fraco. E a gente sabe que as ondas em regime de campo fraco, elas não transmitem energia. Então, talvez seja uma coisa que nós nunca mediremos. Uma previsão que existe do ponto de vista forte, então, talvez nas vizinhanças de um buraco negro colapsando com outro a gente poderia ver, mas em campo fraco isso não existiria. Então, esse argumento contrário foi feito desde o advento da obtenção do campo de spin 2, que, para todos os efeitos, caracterizaria o graviton. Mas tem um outro argumento mais interessante envolvendo o graviton, que é o seguinte. Um graviton deve vir de uma quantização da teoria, assim como um fóton. O graviton deve ser análogo ao fóton. Bom,
mas não temos uma quantização da realidade geral bem definida. Todas as tentativas de quantização da realidade geral levaram a um problema ou outro no estabelecimento do graviton. Ou seja, a gente não tem, para todos os efeitos, um graviton que vem de uma quantização da realidade geral. Então, a pergunta óbvia é, será que a realidade geral, a partir da discrepância entre efeitos de ondas gravitacionais e problemas, será que a realidade geral é a teoria adequada de gravitação? Então, essa é a pergunta que surge naturalmente dos argumentos contrários de ondas. Porque Feynman deu o argumento mais fundamental, né, dessa discussão, que é o seguinte: se existe se existe uma geração de trabalho da passagem da onda, ela tem que ser real. Então, se ela tem que ser real, essas controvérsias, esses problemas que advêm da existência da onda, eles só existem porque estamos trabalhando no formalismo da realidade geral. Então, perceba, se nós tivéssemos uma teoria de gravitação em que tivesse bem definida a energia, que tivesse bem definida a quantização da gravitação, que tivesse bem definido todas essas questões, a ideia de onda não seria incompatível. Nenhum desses argumentos funcionaria para uma teoria como essa. Eu consigo citar uma teoria que satisfaz essas condições. É o teleparalelismo equivalente à realidade geral. O teleparalelismo satisfaz essas condições e não é incompatível com a ideia de onda gravitacional. Então, aparentemente, a minha opinião é a seguinte, é que esta é a teoria de gravitação real. E a realidade geral é apenas um passo histórico que a gente vai acabar abandonando em algum momento da história. Mas eu não posso afirmar isso categoricamente porque é uma crença, né? Eu só tenho vontade que isso seja. Mas não é necessariamente uma coisa que nós podemos afirmar. Então, dando prosseguimento, a detecção de ondas. Aqui é interessante, porque em 1969, Weber propôs um experimento de detecção de ondas gravitacionais que consistia em barras. Quando as ondas passariam, teoricamente, essas barras poderiam mudar de tamanho, e essa mudança de tamanho induziria a uma propriedade mensurável. Bom, o interessante é que ele afirmou em 1970 que tinha obtido os sinais da passagem de uma onda, e mais do que isso, ele afirmou que tinha obtido ondas gravitacionais vindas do centro da galáxia. A gente sabe, né, que o centro da galáxia, quer dizer, a gente ainda não foi confirmado, mas a gente imagina que no centro da galáxia existe um buraco negro. Então, medir uma onda gravitacional vinda de um buraco negro, hoje em dia, faz muito sentido. Mas na época de Weber, todo mundo desacreditou e disse que isso não era uma coisa, era um ponto fora da curva, principalmente porque as pessoas tentaram medir e quase ninguém reproduziu o resultado de Weber. Então, essa ideia ficou como sendo o seguinte, você pode ter obtido algum erro nas suas contas que ninguém conseguiu entender o que era, então essa medição aí fica em banho-maria. Isso aconteceu, é interessante quando a gente pensa nessa medição descentralizada do método científico, e eu fico muito cauteloso quando as pessoas falam, medimos tal coisa, verificamos tal coisa, estávamos esperando essa medição por 200 anos, finalmente conseguimos. Porque eu me lembro que, quando eu era estudante ainda, eu recebi a notícia que tinham medido a velocidade de uma partícula acima da luz, contrariando a relatividade geral, a realidade restrita, que Einstein estava errado. Aí todo mundo ficou naquela expectativa e foram fazer o experimento, reproduzir o experimento. E ninguém conseguiu reproduzir o resultado alardeado. E era lá na Suíça o laboratório. Isso deixou o laboratório intrigado e eles foram investigar o porquê que tinham obtido esse resultado. Eles foram ver que era o seguinte, eles faziam o experimento no subsolo, embaixo de uma rodovia, e em um determinado horário que eles estavam fazendo o experimento, existia um tráfego de caminhão muito grande. O tráfego de caminhão fazia vibrar as estruturas e acabava interferindo no experimento lá embaixo.
Ou seja, resumo da ópera, eles não obtiveram que a realidade restrita está errada. Então, essa é uma lição para a gente aprender o seguinte: não devemos confiar em apenas um único experimento para determinar uma lei universal. Uma lei universal vale sistematicamente em qualquer experimento feito. Então, nós temos que ter cautela com o experimento e esperar reproduzi-lo em vários outros. Isso aconteceu com Weber, por exemplo, mas isso aconteceu também já no século XXI. Então, é necessário termos cautela quando estamos falando de experimentação, principalmente quando o aparelho só existe em um lugar. É como se na época de Galileu nós só pudéssemos usar o telescópio dele para olhar para as luas de Júpiter. Então, ninguém mais conseguiria construir um telescópio para fazer a medição. Então, é necessário que haja verificação descentralizada, para que a conclusão seja de todos. Né? Bom, mas um pouco depois dessas barras de Weber, acho que na década de 70 ainda, houve a detecção indireta de ondas gravitacionais. Como é que foi essa detecção indireta? É muito simples. Alguns astrônomos identificaram estrelas binárias. Bom, estrelas binárias, elas são igual um reloginho, elas têm uma rotação uma em torno da outra, com segundos muito bem definidos, quase você pode usá-la como um padrão para medir qualquer coisa no universo. Só que nessa medição de 1970, eles perceberam que houve um atraso. Houve um atraso em uma delas. Como isso é possível? Nada aconteceu. Então, a única explicação nesse atraso é que se uma das estrelas tivesse perdido massa e, portanto, atrasado na sua rotação por emissão de ondas gravitacionais. Então, essa detecção indireta levou, inclusive, ao prêmio Nobel desses sujeitos. Mas em 2016, foi medido via interferômetro. Um interferômetro com braços muito longos, né? Praticamente cobrindo os Estados Unidos de ponta a ponta. Esse interferômetro detectou ondas gravitacionais como previsto pelas simulações de realidade restrita, de realidade numérica. Vou mostrar os sinais daqui um pouco. Mas ele previu praticamente como foi medido. Então, essa detecção de 2016 foi muito importante. Porém, eu reitero o meu aviso. É necessário ainda ter outras, é necessário saber o que aconteceu e é necessário reproduzir. Para que então possamos, de fato, dizer, está aí várias ondas gravitacionais. Até onde eu me lembro, foram 3 detecções desde 2016. Todas elas relacionadas com a fusão de buracos negros. Então, um buraco negro de 30 massas solares se funde com um buraco negro de 20 e tantas massas solares. Isto gera ondas gravitacionais mensuráveis aqui. Portanto, percebam, as ondas gravitacionais são extremamente difíceis, porque a frequência delas é praticamente qualquer uma. Praticamente em qualquer espectro, em qualquer parte do espectro, existem ondas. Só que nem todas podem ser detectadas. Mas isso é uma questão de tecnologia, isso é uma questão de como vamos fazer o interferômetro, né? E as implicações disso também são muito interessantes, né? Já pensou um telescópio de ondas gravitacionais? Então, se a gente consegue detectar ondas, a gente consegue manipular gravitons, né? A priori, é isso que nós estamos fazendo. Então, isso seria interessante ver um telescópio de ondas gravitacionais. O que nós não veríamos no universo, né? Até quão longe veríamos no universo com uma coisa dessa. Então, essa detecção de 2016 foi muito importante. Porém, é necessário ter mais confirmação. Por quê eu digo isso? Porque, por mais que foram feitas outras medições, a independência do instrumento ainda não existiu. Então, existem no máximo 2 laboratórios, ou 2 grupos, que estão trabalhando nessa detecção. Cara, esses 2 grupos têm cooperações em vários países, mas são basicamente 2 grupos. Então, é necessário haver uma outra forma de detecção. Talvez, na minha opinião,
uma detecção relacionada com a energia gravitacional. Por exemplo, como aquela feita pela estrela de nêutrons, a estrela binária, no caso. Por que eu digo isso? Porque um experimento que demonstre que a energia gravitacional não está necessariamente na onda gravitacional, ela não está meio irradiando, necessariamente mostra que a energia é parte desta onda, que ela não está solar, é parte dela. Então, por exemplo, se uma estrela atrasa, ela tanto pode emitir, quanto ela pode transferir para o campo gravitacional em volta. Isso acontece análogo, por exemplo, com o experimento que determinou que o campo elétrico tem realidade física. Uma esfera, a temperatura é finita em rotação, o que acontece quando você esquenta uma esfera carregada? O que acontece quando você muda a temperatura dela? Então, existiu a temperatura, existiu a existência do campo elétrico formalmente mensurada a partir desse experimento. Quando entendemos que o campo elétrico tem realidade física, um leque do eletromagnetismo se abriu para nós. Então, até então, a visão da física era a mesma que nós temos hoje na realidade geral. Porque até então nós não entendemos que a métrica, por exemplo, ou algum campo da teoria, tem realidade física. Eles são campos abstratos, que só existem quando medimos determinada coisa. E o que existe? A dinâmica. Então, só existe esta visão dentro da realidade geral. Então, a partir do momento que nós botarmos energia nisso, eu acho que a detecção de ondas gravitacionais vai abrir um leque de mensuração, né, dessas ondas. Bom, e aqui está o sinal que eu gostaria de mostrar para vocês. O seguinte, aqui está o sinal... Ué, apareceu... aí. Aqui está o sinal real, né? O sinal que foi medido explicitamente. Então foram, como eu falei, né? Praticamente de ponta a ponta dos Estados Unidos, de Washington até Lusiânia. Não em Goiás, né? Lá nos Estados Unidos. Então, aqui nós vemos um sinal mensurável, e aqui vemos a previsão da realidade, da realidade numérica. Então, se a gente filtrar o ruído, esse sinal aqui, ela bate exatamente, então a linha azul bate com essa parte sombreada aqui, ó, então fica praticamente em cima da previsão. Ou seja, a medição fica praticamente em cima da medição. O que nós temos de problemas aqui? Bom, a filtragem do sinal, né? Essa filtragem do sinal depende, então, de um software, depende de alguma coisa. Então, cada um pode propor filtragens diferentes dentro do experimento. Então, isso faz com que muda um pouco, mas não muda a essência da medição. Ou seja, nós vamos obter um padrão parecido com essa da previsão da realidade numérica. Que previsão foi essa da realidade numérica? A fusão de dois buracos negros emite uma frequência de ondas nesse caso. Então, vejam bem, o que está acontecendo aqui? Os dois buracos negros estão juntando, há um pico de emissão de onda e depois os buracos negros se transformam em um único buraco negro de massa bem maior e ele passa a não mais emitir um sinal de onda gravitacional, que é o que nós esperaríamos de fato se associarmos uma onda a uma perturbação do espaço, né? Quando os buracos negros já estão juntos, eles não mais perturbam o espaço-tempo de forma ondulatória. Bom, e as interpretações? Aqui é uma coisa muito interessante, porque a analogia com a luz e o fóton é praticamente a mesma da ideia de ondas gravitacionais. Então nós temos a luz como onda eletromagnética, e nós temos então a onda gravitacional como onda advinda das equações de movimento. O fóton surge quando nós estamos interagindo a luz com outro experimento, com outra quantidade. Por exemplo, no espalhamento Compton, a ideia de fóton existe porque o fóton seria o quantum da luz se chocando com o elétron. Então, essa interação de uma onda composto por um quantum de uma partícula, se chocando com outra, pode ser usado na onda gravitacional. Só que o problema é o seguinte,
não temos uma maneira de fazer o experimento ainda de choque de partículas. Eu lembro que eu propus usando o TFD, eu calculei o propagador do graviton dentro do teleparalelismo e mostrei que ele pode interagir com o elétron via alguns diagramas de espalhamento. Mas isso pode ser feito em campo fraco. Ou seja, existe interação de fóton com o elétron, por exemplo, um tipo de espalhamento Compton gravitacional, mas a medição é que é difícil. Porque a matriz de espalhamento é muito difícil de medir. É praticamente a mesma coisa, a mesma dificuldade que existiu nas ondas gravitacionais, na detecção original das ondas gravitacionais. Por exemplo, foi necessário um evento de dois buracos negros colidindo para conseguir uma frequência mensurável, possivelmente mensurável no experimento. Então, uma analogia de espalhamento a la fóton para o graviton é muito difícil de ser detectado. Talvez com o desenvolvimento da tecnologia isso possa ser feito. Mas o que isso cria de problema? Cria de problema porque é o seguinte, o graviton passa a ser uma partícula extremamente especulativa. A gente consegue medir a onda gravitacional, a gente consegue interagir com a onda gravitacional, mas com o graviton ainda é uma coisa muito complicada. Primeiro, que a própria existência do graviton é controversa, porque nós podemos imaginar que ele existe em regime de campo fraco, mas que isso não necessariamente reflete um regime de campo forte. Por exemplo, pode ser uma equação de spin 2 somente em aproximação não linear. Em aproximação linear. Quando nós vamos para o campo fraco, isso não existe mais. Então, é necessário ter o vínculo do experimento para colocarmos alguma imposição sobre o graviton. Até então, nem mesmo ele surge de uma teoria de gravitação quântica. Ele não surge necessariamente de uma teoria de gravitação quântica. Então, o graviton, a ideia dele é mais por analogia do que por qualquer outra construção teórica. Então, é interessante que várias pessoas tentam outras especulações. Por exemplo, o que aconteceria se nós tivéssemos um graviton massivo? Então, algumas pessoas estão trabalhando como linha de pesquisa na ideia de graviton massivo. Só que isso tem um problema com a onda gravitacional, porque a previsão da equação de Einstein surge que o graviton, que a onda se propaga à velocidade da luz. Se ela se propaga à velocidade da luz, o graviton não pode ter massa. Ou a realidade restrita é contrariada. Só que isso não é novo. De Broglie, por exemplo, propôs a mesma coisa para o fóton. De Broglie, na sua tese de doutorado, teceu comentários sobre o que aconteceria. Na verdade, ele tentou estimar a massa do fóton. Né? E ele percebeu que era muito pequena, mas ele admitiu que pode não ser nula. Então, pode ser um problema do experimento dizer o seguinte, é quase a velocidade da luz, mas não é necessariamente a velocidade da luz. Né? Então, a pergunta que surge dessa medição é literalmente o seguinte, será que ondas gravitacionais são propriedades geométricas? Ou será que ondas gravitacionais têm relação com gravitação quântica, de fato? Porque um graviton necessariamente tem que surgir da quantização. Bom, e aqui tem uma coisa mais interessante ainda. Gostaria de falar aqui um pouco. O fóton vive no cone de luz. Então, o elemento de linha, ele é nulo para o fóton. Porque ele viaja à velocidade da luz. Só que o graviton, a priori, se existir como partícula da onda gravitacional, né, a priori ele viaja à velocidade da luz também. Por que nós sabemos disso? Porque a equação de movimento é do tipo da Lambertiana de H igual a zero. Então, a velocidade de propagação é C. Só que, como tem uma métrica associada, o elemento de linha é dado por G' vezes dxmi, dxni. Ou seja, se o G', por exemplo, em soluções aproximadas, é eta de μ mais h de μ, então se eu multiplicar isso daqui por dxmi, dxni, o que eu vou ter é que o h'
vai dar um ds quadrado diferente de zero. Isso é uma incoerência. Como pode existir um graviton associado à onda gravitacional, ela viajando à velocidade da luz, portanto, o graviton a priori viajando à velocidade da luz, mas não existindo no cone de luz. Ou seja, ele não existe paralelo, nesse caso, com a ideia de fóton. O fóton é bonitinho, com massa zero, existindo no cone de luz. Na minha opinião, somente isso daqui pode explicar essa inconsistência. Talvez, o que nós estamos chamando de onda gravitacional não seja onda e, portanto, não tenha graviton associado a ela. Ela seja uma oscilação do espaço-tempo sem necessariamente ser uma onda, sem necessariamente ter uma partícula tipo fóton associada a ela. Que tipo de característica é essa? Bom, existem vários exemplos dentro de realidade geral. Por exemplo, defeitos topológicos. Defeitos topológicos cumprem um papel parecido com ondas, com o que nós entendemos como ondas, mas não tem gravitons associados a ele. E eles não têm a necessidade de ter um ds quadrado igual a zero. Ou seja, se existir alguma partícula associada com ele não vive no cone de luz. Mas ele não tem partícula porque ele passa a ser propriedade do espaço-tempo. Defeito topológico é uma propriedade do espaço-tempo, não é uma oscilação propaganda. Então, um defeito topológico pode ser oscilatório também. Então, nós não temos o problema de associar gravitons a ele. Então, o problema, na minha opinião, é que a medição do que foi chamado de onda não garante a existência de gravitons. Garante que nós medimos algo previsto como oscilação. Mas daí a ser onda tem uma diferença. Por quê? Porque eu acho, isso é opinião minha, que para ser uma onda tem que ter o graviton associado a ele. E o graviton é essa incoerência que eu acabei de falar. Isso é uma incoerência que eu ainda não consegui entender por que isso acontece. E ainda estou trabalhando um artigo para tentar responder isso. Acho até que o ano que vem a gente consegue publicar essa ideia. Mas, quer dizer, se ninguém roubar antes, né? Estou falando aqui gravado em público. Aí, se alguém resolver fazer na minha frente, é danado. Vai pro YouTube, inclusive. Pois é, e todo mundo já está sabendo aqui, ó. É melhor você colocar no archive algum registro. Vou ter que botar, mas de qualquer forma eu estou falando primeiro, está registrado no YouTube, né? A ideia é minha. Então tá garantido. Não é? Mas sim, né? A ideia é que talvez ondas, o que se conhece como ondas, não seja necessariamente a mesma interpretação de onda luminosa, por exemplo. Que quando se associa a gravitação a essa ideia de oscilação se propagando, o buraco é mais embaixo, né? Ou seja, tem alguma outra coisa ali que pode também fazer, às vezes, de oscilação do espaço-tempo. Porque, para mim, o graviton é fundamental nessa ideia de onda gravitacional. E eu, inclusive, tenho uma outra investigação interessante que pode ser feita, que é o seguinte: como é que a ideia de fóton foi obtida originalmente? Tudo começou com Boltzmann, estudando a termodinâmica da luz. Então, se a gente estudar a termodinâmica dessa dita onda gravitacional, a gente pode ter indícios se existe ou não mesmo o graviton associado a ela. Então, esse é outro artigo que eu quero fazer, e se alguém quiser também trabalhar comigo, se quiser vontade, a gente dá continuidade a essas contas. E eu acho que o caminho é usando TFD, porque dentro da TFD a gente faz termodinâmica, né? A gente tem entropia associada, a gente tem uma lei de Stefan Boltzmann associada à onda gravitacional, né? Ou pelo menos o que se entende com onda gravitacional. O já levantou a mão ali, já tá. Termodinâmica é com ele mesmo. É isso aí. Então esse é o caminho que eu acho que deve ser o correto para se definir o graviton dentro da onda gravitacional. Então, nós temos duas possibilidades. Ou o que foi medido não é onda, é outra coisa, ou a ideia de graviton está mal formulada. Então, nós temos que investigar isso melhor. Existe essa incoerência que, até então, nenhum experimentalista tem metido a mão nessa cumbuca, né? Praticamente não vê ninguém falando desse problema na literatura. Então, é uma coisa que eu acho que deve ser tratada e que será em algum momento, né? Bom, e as conclusões, finalmente, como eu falei, a medição precisa ser sistematicamente obtida dessas ondas gravitacionais, porque não é uma medição, ou duas, ou três, que estabelece que acabou o problema, que
está fechada a discussão da existência de ondas gravitacionais, que necessariamente nós devemos ter medições independentes e sistemáticas para podermos, ao longo do tempo, determinar. Mas isso abre implicações para outras coisas. Por exemplo, em se repetindo, nós temos desenvolvimento tecnológico muito grande para a astronomia. De fato, para a cosmologia como um todo. Porque nós podemos fazer interferômetro de ondas gravitacionais. Já pensou que beleza? A gente poderia ver até o átomo, né, com esse interferômetro. Então, é interessante também nós pensarmos no papel da energia, ou seja, será que a realidade geral é adequada quando nós estamos lidando com ondas gravitacionais? Porque ondas gravitacionais são necessariamente soluções radiativas que propagam energia, porque elas estão sendo medidas, ou pelo menos em uma medição houve. Então é necessário ter esse arcabouço melhor desenhado. E interessante também é nós pensarmos em descrições alternativas. Como eu falei, são perspectivas futuras que eu estou trabalhando, e a coisa que eu mais atualmente acho relevante é a ideia do graviton. A ideia de como estabelecer o graviton dentro da ideia de ondas, porque não acho que possa falar-se em graviton sem se falar em ondas gravitacionais. E o contrário também é verdadeiro. Porque, por analogia com o eletromagnetismo, não existe desacoplado uma onda luminosa de um fóton. Então, o graviton deve seguir a mesma coisa. Então, a ideia de tratar o graviton ou descrições alternativas de ondas deve ser os próximos passos dentro desse caminho, né? E é o que eu estou fazendo. É claro, eu estou devagar, estou bem mais lento do que eu costumava ser, mas aos pouquinhos eu estou retomando e eu quero trabalhar especificamente nessa vertente daqui para frente. Termodinâmica do graviton. Então, senhores, eu encerro por aqui. Agradeço mais uma vez o convite. Fico muito feliz com falar sobre gravitação, sobre técnicas de quantização, sobre teorias alternativas, né? Então, isso para mim na verdade, é um alento, né? No tempo aqui que eu estou trancado. Então, senhores, agradeço e encerro por aqui.